Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Saúde e Qualidade de Vida. Eu sou a professora Priscila, especialista, atuo como tutora nos cursos de pós-graduação na área da saúde, ofertados pelo Centro Universitário Internacional Uninter. Lembrando que os cursos de pós-graduação do Centro Universitário Internacional Uninter, eles são divididos em 20 áreas. Essas 20 áreas, elas ofertam mais de 200 cursos. E se você tem interesse, quer conhecer os nossos cursos, como eles são estruturados, carga horária, o nosso corpo docente, a formação do nosso corpo docente, entre no nosso site uninter.com, acessem a aba pós-graduação e consultando uma das nossas 20 áreas, você poderá consultar todos os cursos que estão em oferta. Hoje no nosso programa nós vamos falar sobre biossegurança e pandemia. Então, qual é a relação desse tema com o cenário de uma pandemia que foi institucionalizada pela Organização Mundial de Saúde? Primeiramente, contextualizando a biossegurança, o Ministério da Saúde definiu lá no ano de 2010 que biossegurança se trata de toda e qualquer ação, medida, atividade, instruções, orientações que visam essencialmente a proteção da saúde, da vida humana e também do meio ambiente. Quando se fala de biossegurança, entende-se que ela está restrita ao ambiente de laboratório, que ela está restrita àqueles cenários cinematográficos, aqueles laboratórios de alta contenção, onde tem um vírus com alto nível de contágio. Mas a biossegurança, ela já é um assunto que já vem tomando importância desde lá dos anos de 1800, quando algumas teorias indicaram que as doenças eram provenientes dos contatos com micro-organismos e que doenças eram ocasionadas pelos mais diversos micro-organismos e que esses micro-organismos eles poderiam passar de uma pessoa para outra. Com o início da biotecnologia, a biossegurança ela se tornou mais evidente porque a comunidade científica passou-se a se preocupar essencialmente com os efeitos que os organismos geneticamente modificados poderiam ocasionar, tanto ao meio ambiente quanto também às pessoas que estavam sendo expostas a esses organismos. Então, várias organizações, comunidade científica, até mesmo a pressão social e política exigiu que normas de segurança passassem a ser regulamentadas. No Brasil, a biossegurança foi citada pela primeira vez em 1995 por legislações que se direcionaram na época especificamente para ações, para trabalhos, atividades que envolvessem organismos geneticamente modificados. Com a publicação dessa legislação específica, vários outros órgãos, comunidades passaram-se a se atentar à necessidade de estabelecimento de medidas preventivas, protetivas, medidas de contenção, medidas práticas, estabelecimento de boas práticas, visando não só a segurança de quem estava trabalhando com organismos geneticamente modificados, ou até mesmo com micro-organismos, e também quais seriam as metodologias para que esses micro-organismos não entrassem em contato com o meio ambiente e não ocasionassem efeitos de maior escala. Com isso, a biossegurança ela passou-se a ser reestruturada no ano de 2005 pela Lei 11.105. A biossegurança ela foi reafirmada como toda e qualquer ação que vise a segurança, a mitigação, a limitação de atividades, ações que visem a segurança, a saúde de pessoas, da comunidade, do meio ambiente, muitas vezes pensando até mesmo na própria saúde animal, para evitar que micro-organismos ou para que situações venham a comprometer a saúde de uma forma geral. Aí pensa-se, mas o que a biossegurança tem a ver com o dia a dia? A biossegurança, ela vai muito além daquele ambiente restrito aos laboratórios que se tem a visão que ela é empregada. Por exemplo, a biossegurança, ela se refere
a questão dos riscos, mais riscos. O que seriam esses riscos no ponto de vista da biossegurança? O risco para a biossegurança, ela pode ser um risco biológico, que aí entra os micro-organismos com potencial patogênico, entram-se os riscos químicos, que são aquele que, essencialmente por substâncias tóxicas ou nocivas, para a saúde humana, para a saúde animal ou para o meio ambiente. Tem os riscos físicos, que aí os riscos físicos são os mais variados, que nós temos a radiação, nós temos o ruído, nós temos a queda de objetos, nós temos os riscos ergonômicos, porque eles também são regulamentados e são integrantes da atuação da biossegurança. E nós temos também os riscos de acidente, porque a biossegurança, ela visa a eliminação ou a redução de acidentes, seja esse acidente ocasionado pelo contato com um agente patogênico, seja pelo contato com uma substância química, seja um acidente ocasionado, por exemplo, por a queda de um objeto ou pela obstrução de um caminho, ou até mesmo um acidente de cunho ergonômico de um trabalhador que fica muito tempo sentado numa mesma posição ou que fica muito tempo exposto a uma alta umidade ou trabalha sob a luz do sol por muito tempo, por exemplo. Então, a biossegurança ela é muito mais ampla, ela é muito mais abrangente do que aquele ambiente restrito de laboratório. É lógico, ela começou nesse ambiente laboratorial, porque foi a partir de experimentos científicos que evidenciou-se a necessidade de estabelecer medidas de segurança, práticas de segurança. Foram experimentos também, estudos que evidenciaram que, às vezes, medidas simples, adoções de equipamentos simples, estavam preservando a saúde e a integridade física de quem estava em contato ali com o risco, independente se esse risco ele é um risco biológico, se ele é um risco químico, se ele é um risco físico ou até mesmo ergonômico. Então, a biossegurança, a partir do momento que ela passou a ser incorporada nos assuntos, a partir do momento que ela passou a ser estudada e regulamentada, ela passou-se a fazer parte das mais diversas áreas de atuação, principalmente profissional. No Brasil, para vocês terem ideia, a biossegurança ela é muito evidenciada nas normas regulamentadoras. Normas regulamentadoras que são essencialmente formalizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Elas visam essencialmente estabelecer diretrizes a serem cumpridas e serem cumpridas, estabelecidas, serem previstas, visando sempre a segurança do trabalhador sob condições de trabalho específicas. Por exemplo, nós temos NRs que são específicas para quem trabalha em situações de forno, para quem trabalha em alta pressão, para quem trabalha com água. As NRs, elas estabelecem, por exemplo, o sistema de combate e controle de incêndio, a questão de sinalização de segurança. As NRs também, elas tornam obrigatório que as empresas tenham programas de saúde, seja de saúde ocupacional ou saúde ambiental. As NRs também representam a obrigatoriedade e a regulamentação do uso de equipamentos para a proteção do profissional, não só do profissional, como da comunidade ou das pessoas que estão em torno, que é comumente conhecido, né, como o IPI ou o IPC, ou EPC. Então, essas NRs, elas visam essencialmente não só a segurança daquela pessoa que está exercendo uma determinada atividade, mas também para que essa atividade que está sendo exercida de forma laboral, que ela não venha a ocasionar que ela não venha se materializar em um acidente, seja tanto para o profissional que está no seu ambiente de trabalho, quanto para as pessoas que estão em torno, às vezes um prestador de serviço, ou um terceirizado, ou até mesmo a comunidade que está em torno de uma empresa e também ao meio ambiente, seja a curto prazo ou a longo prazo. Então, toda e qualquer empresa, antes de estabelecer uma nova atividade, criar um novo produto, ela é obrigada por legislação ou por normatização
a cumprir algumas normas de biossegurança, algumas diretrizes de biossegurança que visem analisar quais riscos aquela nova atividade, aquele novo empreendimento, aquele novo equipamento pode vir a ocasionar de uma forma total, ou enquanto ele está naquele processo produtivo, naquele processo de elaboração, ou até mesmo quando ele está cumprindo o seu papel, o seu destino final. Como o nosso programa fala de saúde e qualidade de vida, nós temos a NR32, que ela estabelece normas e diretrizes para profissionais que trabalham com assistência à saúde. Essa NR, para os profissionais que atuam na assistência à saúde, ela estabelece diversas normas, diversos requisitos, ela veta algumas situações, visando não só a saúde, a integridade daquele profissional que está atuando na assistência à saúde, mas também para que aqueles riscos que são eminentes no ambiente hospitalar, no ambiente clínico, numa clínica odontológica, por exemplo, que ele não extrapole aquele ambiente. Por exemplo, a NR32 estabelece que os profissionais da área da saúde, seja ele o médico, o enfermeiro, o psicólogo, o dentista, que eles não podem trabalhar de cabelo solto. Isso se estende, inclusive, à recepcionista. A equipe que trabalha no processo de limpeza, a equipe que tem alguma prestação de serviço, ou a pessoa que transita pela edificação. Então, não pode trabalhar de cabelo solto, não pode ter unhas pintadas, unhas compridas. É vetado também aos homens o uso de barba. A NR32 estabelece a questão de vestimentas, né? Principalmente a parte de proteção dos membros inferiores, o uso sempre de calça comprida, estabelece até inclusive o material que essas calças têm que ser confeccionadas, estabelece que é obrigatório o uso de calçado fechado, confeccionado em couro ou em material similar que seja resistente a respingo de produtos químicos, a escoriações, a cortes, a perfurações por agulhas. Isso não só, sempre lembrando, não só visando a proteção daquele profissional que está atuando na assistência à saúde, mas também visando as pessoas que estão usufruindo daquele serviço naquele momento. Então, a NR32, ela se preocupa também que muitos dos procedimentos que são executados durante o processo de assistência à saúde, eles envolvem a coleta, por exemplo, de fluidos corporais, que sejam sangue, seja saliva, seja, por exemplo, raspagem de pele. E esses fluidos corpóreos, eles podem conter vírus, bactérias, fungos altamente contaminantes, que podem vir a contaminar o profissional que está manipulando aquela amostra, como pode também contaminar pessoas, terceiros, às vezes totalmente alheios àquela atividade inicial da manipulação daquele fluido, a ser contaminada também. Na área da saúde, as normas de biossegurança, elas são extremamente relevantes e importantes, porque é uma das áreas onde há o maior incidente de infecção, principalmente pelos vírus de hepatite e AIDS, porque é enorme o índice de acidentes com perfurações por agulhas, por bisturis, enfim, por materiais perfurocortantes de uma forma geral. Então, por isso a necessidade de estabelecer normas rígidas, normas que não se restringem única e exclusivamente à execução da atividade ou aquele profissional que está estabelecendo determinada atividade. Tem que se entender que muitas vezes um cabelo solto, uma unha comprida, uma barba, ela pode servir de repositório, de depositório de micro-organismos, que o micro-organismo pode se instalar numa barba, numa unha, num cabelo comprido e pode sair daquele ambiente hospitalar e pode contaminar uma pessoa que venha ter contato com esse profissional portador desse micro-organismo. Então, adentrando um pouco a situação de uma pandemia, qual é a importância da biossegurança numa pandemia? Quando foi declarada a pandemia pela Organização Mundial de Saúde, a OMS,
uma das primeiras adoções que foram tomadas foi a redução da circulação, a contenção das barreiras. Muitas barreiras fronteirísticas foram fechadas, foram estabelecidas barreiras sanitárias. Por que foi feito isso? Porque um dos princípios da biossegurança é o princípio da precaução. A precaução é evitar que esse risco, que esse perigo venha a se proliferar, venha a estar presente em regiões, em situações onde ele não estava. Então, com essa pandemia, é possível identificar várias situações que são oriundas de diretrizes, de normatizações ou de situações previstas e regulamentadas pela biossegurança. A primeira delas foi reduzir a circulação de pessoas, para que pessoas que pudessem estar contaminadas, muitas vezes até sem saber que estavam contaminadas com vírus, evitassem a circulação dessas pessoas. Que a circulação dessas pessoas viessem a ampliar o nível de contaminação de outras pessoas, assim, aumentando o quadro de infecções. Outra situação também que veio com o crescente registro de pessoas infectadas foi o uso de equipamentos que até então eram considerados equipamentos de proteção individual restritos a ambientes laborais, que um deles foi o uso de máscara. A máscara, até então, ela era restrita a pessoas que estavam executando atividades profissionais específicas ou estavam restritas a pessoas em condições de saúde específicas, por exemplo, um imunossuprimido, para evitar o contato, né, com ar que pudesse representar algum risco a essa pessoa. Então, a máscara ela foi estabelecida como uma barreira física ao contato com o vírus, porque a máscara, se tratando de um IPI, se tratando como um princípio da biossegurança, ela protege essencialmente as mucosas essa, que seria o nariz e a boca. Então, o uso correto dela evitava o contato do vírus com essas mucosas, que servem de porta de entrada e estabelecimento de uma infecção. A pandemia também veio algumas orientações oriundas da biossegurança, que foi a lavagem frequente das mãos, que seria sempre que vier da rua, sempre que tocar em algum objeto, procurar sempre lavar as mãos. Inclusive, o lavar as mãos, muitos cientistas, muitos estudiosos defendem que é a maneira mais simples e mais eficaz de controlar infecções. Porque a água, a higienização das mãos em água corrente, com sabonete líquido, ou produto específico para esse fim, e realizada de forma correta, ela elimina mais de 90% dos micro-organismos que estejam presentes na mão. Então, o processo regular, o processo orientado de higienização das mãos, ela dura em torno de 1 minuto. Não é simplesmente aquela passadinha de mão ali embaixo. A outra norma da biossegurança foi a questão de limpeza, de higienização, de limpar sempre as superfícies com álcool 70. Por quê? Porque as superfícies, a deposição de sujidades ou sujeiras nas superfícies, elas podem conter micro-organismo com potencial patogênico, assim como ela pode servir de substrato para proliferação. Não só o caso do vírus em questão, né? Da pandemia, pelo Covid-19, mas também outros micro-organismos, como fungo, bactéria, enfim, uma série de situações. Então, a biossegurança, né, ela está presente no dia a dia das pessoas. Além de estar presente no dia a dia das pessoas, ela é um quesito básico, tanto de proteção individual, como de quesito a saúde coletiva. Medidas simples de biossegurança, como higienização das mãos, utilização de máscara, higienização de superfícies, limpeza de superfícies de acordo com a sujeira que pode estar presente, ou utilizando o produto adequado, ela é uma das medidas protetivas e preventivas em maior efetividade, tanto para a saúde individual, quanto para a saúde coletiva. Encerrando o nosso assunto de hoje, eu vou novamente
novamente vou solicitar ou convidá-los a consultar o nosso site, uninter.com, consultar nossa aba pós-graduação e acessar uma das nossas 20 áreas de curso, uma das nossas 20 áreas que estão organizadas nos nossos cursos. Acessa, dá uma conhecida nos nossos cursos, uma olhada na grade. Tenho certeza que um dos nossos cursos atende sua necessidade profissional, atende a sua necessidade de conhecimento. Nossos cursos, eles estão em constante atualização, sempre visando tendências de mercado, necessidades dos profissionais, atentos à questão de inovação. Então, entre lá, uninter.com, acesse nossos cursos, nos consulte também nas redes sociais. Estamos no Facebook, estamos no LinkedIn também. No Facebook, semanalmente, nós temos programas nos mais diversos assuntos. E para você que nos acompanha no Saúde e Qualidade de Vida, você pode também mandar um e-mail. No meu caso, meu e-mail é priscila.s@uninter.com. Vocês podem dar sugestão de pautas para os próximos programas. O nosso recado é esse. Desejamos que todos se cuidem e fiquem bem. Até a próxima!